Olá, eu sou o Thiago do canal Cristo Vivo e hoje nós faremos uma reflexão sobre o poder da oração. Então convido você a ficar comigo até o final. Você já se sentiu sozinho no meio da tristeza de uma tempestade? Com um grande peso que parecia não ter mais saída? Pois bem, todos nós já estivemos nesse lugar, e é exatamente neste momento em que Deus nos dá um grande presente, a oração. Desde o início dos tempos, a oração é um ato de relacionamento entre Deus e o homem. Vemos a primeira menção de oração na Bíblia com Abraão, em Gênesis capítulo 20, versículo 17, quando Abraão ora a Deus para que cure Abimeleque e a sua família. E a partir daí, vimos a aproximação de Deus com o homem, por intermédio da oração, da súplica e da fé. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que eu quero te mostrar é que a oração não é um ritual, não é uma lista de pedidos, é uma das maiores armas que o Filho de Deus tem nas mãos. Ela serve tanto para um relacionamento como para um combate. Muita gente foi ensinada que orar é uma obrigação, e claro que é. Orar antes de dormir, orar antes de comer, orar só quando vai à igreja e acabou. Mas Jesus não nos ensinou isso. Quando os discípulos pediram ao Senhor, ensina-nos a orar, ele não deu uma fórmula mágica. Ele mostrou o Pai, conversando com o Filho. Pai nosso que estais no céu. Pai, essa palavra muda tudo. Você não faz um relatório para um pai, você conversa com o Pai. Você chora, você ri, você pede. Imagina seu filho te mandando um e-mail ou uma mensagem de texto formal pedindo permissão para te abraçar. Seria estranho, não é mesmo? E é assim que Deus se sente quando tratamos a oração como um protocolo. Preste atenção no versículo que eu acabei de citar. Paulo não disse que Deus vai resolver tudo imediatamente. Ele diz que a paz de Deus guardará o seu coração. A oração não muda só a situação, ela muda você. Não temos somente na Bíblia grandes homens de Deus que foram reconhecidos por serem homens de oração. E aqui eu quero destacar a vida de um homem normal, George Mueller, que sustentou vários orfanatos e a própria vida com a oração e fé. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo diante das ameaças de ir para a cova dos leões. Sua força não vinha da capacidade, mas da comunhão com Deus. Então, mais uma vez, aqui vimos um relacionamento entre Deus e o homem. Elias orou e a chuva veio, mas também depois de ter orado para que ela não viesse. Mas antes de qualquer milagre externo, aconteceu um milagre interno. Eles saíram de uma oração com mais coragem. Quando você entra na presença de Deus, você sai diferente. Você já percebeu que depois de muita oração, quando você sai daquela oração genuína, aquele problema continua, mas você está mais fortalecido para enfrentá-lo. Você está com mais força e mais coragem. E como diz o texto que acabamos de ver, a paz de Deus guardará o nosso coração. Isso é a paz que excede o entendimento. Não é a ausência do problema, é a presença de Deus no meio deste problema. E o maior inimigo da oração não é a falta de tempo, é a crença de que você precisa estar perfeito para orar. E a Bíblia diz, orai sem cessar. Não é orar quando estiver bem. Davi orava fugindo dos seus inimigos no deserto. Jó orava no meio da dor profunda. Jesus orava antes das maiores batalhas. Muitas pessoas devem pensar assim, mas eu não sei orar. Deus não quer o seu vocabulário bonito, Ele quer o seu coração honesto. Pode chegar quebrado, pode chegar com raiva, pode chegar com dúvidas, só chega. Se achega a Deus. Tem momentos que dependemos de um lugar tranquilo para ficarmos a sós em oração. Como nos traz Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e feche a porta. Ora a teu pai, que vê o que está em oculto,
e o Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Mas temos momentos que, em meio às nossas atividades do dia a dia, precisamos estar também em oração. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Ter uma vida de oração é ter um relacionamento com Deus. Estar em oração é conhecer Deus cada vez mais, conhecer seus planos para nossas vidas, ser respondido nos nossos pedidos de direção. Muitas das vezes pensamos que na oração somente falamos e não ouvimos a Deus. Precisamos ser muito sensíveis para ouvir o que o Senhor quer nos falar, para ouvir ao Senhor e as respostas das nossas petições. E somente podemos alcançar essa sensibilidade se nos aproximarmos dele diariamente. Lá no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, diz assim: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. É isso que hoje traz muitas dúvidas nas pessoas que não acreditam em Deus e até mesmo no nosso meio cristão. A dúvida pode te levar para lugares muito distantes onde Deus quer que você esteja. Não podemos ter dúvida com quem estamos falando, se vamos ser respondidos. Mas uma coisa é certa: para que você possa estar neste lugar de certeza, somente com os olhos fixos em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Não deixe que essas dúvidas tomem o seu coração. Precisamos ser homens e mulheres de oração para termos esse relacionamento com Deus. A oração também nos ajuda nas batalhas espirituais, aquelas batalhas que não vemos. A oração é realmente uma arma que temos contra o nosso adversário. Deixa eu te contar uma experiência de vida com a oração. Certa vez, estávamos com uma questão espiritual para ser resolvida em nossa casa, em nossa família. Uma grande batalha, para nós, uma batalha gigantesca. Quando decidimos orar e pedir direção ao Senhor. Eu orei ao Senhor pedindo uma direção, assim como a minha esposa também o fez. Quando fomos falar sobre o que Deus tinha falado, a mesma palavra que o Senhor tinha me dado, Ele também tinha dado a ela. E a orientação do Senhor para nós, naquele momento, foi a oração. Que aquele problema somente se resolveria com jejuns e oração. Então veja o quanto a oração está inclusa em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu te contar uma outra história que envolve a oração. Um médico chamado Dennis Berman ficou totalmente impressionado ao estudar o cérebro. Ele descobriu que cada vez que você ora, você estimula o seu cérebro aumentando a massa no lugar onde tomamos decisões. A ciência concluiu que quem ora toma as melhores decisões na vida. Aqui estamos falando da ciência. Imagina agora a força espiritual que temos na oração. A oração move todas as coisas por meio da fé. Podemos ficar aqui dando exemplos de livramento, relacionamento, de pessoas que ouviram a Deus, do que a oração é capaz de fazer, mas uma coisa apenas importa. Temos que ter a consciência da importância da oração em nossas vidas. E hoje eu te faço um desafio simples. Reserve um tempo do seu dia. Comece com 10 minutos para você estar com Deus, sem celular, sem pressa. Fala com Ele. E Ele com certeza falará com você. Fala como amigo. Não precisa ser longo, não precisa ser eloquente, precisa ser real. A oração é uma ponte entre a sua fraqueza e a força de Deus, entre a ansiedade e a paz dele, entre quem você é e quem Ele quer que você seja. Clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Deus está esperando por você. E a pergunta é, você vai falar com Ele hoje? Você já falou com Ele hoje? Então reserve esse tempo para que você possa falar com Deus. Reserve esse tempo de oração. Reserve esse tempo de vida para que você possa ter vida. Então convido você a estar comigo agora para que nós possamos fazer uma oração para que o Senhor possa vir em nossas vidas, para que Ele possa mover, para que Ele possa se movimentar, para que Ele possa trabalhar em nossas vidas. Vou te contar uma coisa. Você sabia que na nossa vida espiritual nós temos que fazer a nossa parte e Deus faz a parte dele?
É como um jogo de xadrez. Você move uma peça e o Senhor move a outra peça. Então, se não partimos de nós a oração, a vontade, a disposição de orar, nada vai acontecer nas nossas vidas. Todos esses homens de Deus que nós falamos, eles tinham o seu momento de oração. Eles tiravam o seu momento para Deus. E nós temos que fazer o mesmo, se nós quisermos ver o mundo mover ao nosso favor. Então te convido agora, vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai amado e Deus santo, eu te agradeço, Senhor Jesus, por ouvir mais uma vez a Tua palavra e pelo conhecimento, Senhor Jesus, da oração que nós tivemos hoje. Eu peço ao Senhor que abra os nossos corações e as nossas mentes, para que o Senhor possa trabalhar, Senhor, firmemente em nossas vidas, para que possamos, Senhor Jesus, ganhar, Senhor, em batalhas espirituais, na nossa própria vida, no nosso trabalho, para que o Espírito seja fortalecido, para que nós possamos enfrentar, Senhor Jesus, as nossas batalhas, os nossos adversários do dia a dia, Senhor. Então estamos aqui, Pai, em oração, pedindo a Ti que também nos ensine a orar e nos ensine, Senhor Jesus, na Tua palavra, para estarmos, Senhor Jesus, alinhados, conectados com o Teu querer, com as Tuas vontades. Nós agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.